Olá, bom dia. Estamos aqui para continuar nossas conversas sobre a linguagem escrita e a pandemia, como viemos fazendo, estamos fazendo aí nos últimos mais de 4 meses, né, diariamente. Muito bom. Hoje a gente vai falar sobre uma linguagem com a qual a gente lida acho que praticamente todo dia, muitas vezes sem se dar conta, que é a tradução. Um grande profissional da área, Vinícius Scopacasa. Vamos esperar o Vinícius entrar. A gente já conversou aqui com a Bia Veloso, mas que é tradutora simultânea. E aí vamos ver com ele qual é essa diferença aí grande que deve ser, né, entre tradução simultânea e tradução ipsis literis, que é o que ele faz. E a gente também conversou com a Márcia Negromonte, que é professora de inglês. Enfim, são linguagens afins, será? Mas diferentes, né? Vamos esperar ele entrar para conversar sobre esse universo com o qual tanto lidamos muitas vezes sem nos dar conta mesmo, né? Do quanto a tradução tá aí no nosso dia a dia, em livros, em filmes, em tudo que a gente vê. Esperando ele entrar. E também tem essa questão, né, de quem traduz de quais línguas, né? São universos bem diferentes também, nas línguas diversas. Até onde eu sei, o Vinícius traduz do inglês. Pior é que eu tô sem internet hoje, então eu não consigo chamar ele aqui pelo WhatsApp. Já avisei que eu entrei. Deixa eu ver, acho que não entrou ainda. Não. Engraçado que 2 minutos aqui assim parece muito tempo, né? A Claudinei, Lígia. Se vocês tiverem questões aí referentes à tradução, quiserem já fazer, eu já vou anotando enquanto a gente espera o Vinícius entrar. Sei que ele tem 2 filhinhos pequenos, às vezes dá esses delays aí, né? Outra coisa bacana talvez de perguntar, né, de conversar sobre problemas técnicos. Problemas técnicos, Vanessa? Não, por favor. Ontem a gente já teve aqui problemas técnicos. Alguma questão aí você me pergunta. Eu acho que uma outra coisa bacana de falar com o Vinícius é essa questão das palavras que a gente não traduz, né? Que a gente usa aí. Essas palavras que a gente usa sem traduzir, tipo delay, né? Que eu acabei de falar aqui. Por que a gente traduz umas e outras não, né? Delivery, enfim. Algumas questões. Por que esses termos ficam na língua original e outros não, né? Tem essa curiosidade. O Vinícius entrou aqui. Só esperando. Isso. Oi, Vinícius. Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem, só que você tá de lado, assim, ó. Ih, tem que ficar de pé. Assim, Isso. peraí, deixa eu tentar equilibrar o negócio aqui. O meu fica no abajur. Pois é, eu fiz um esquema aqui para tentar equilibrar o bicho. Um minutinho, peraí. Tudo bem. Eu acho bacana porque a maior parte das pessoas que veio aqui é a primeira live aqui, né, no Instagram. É a primeira live, nunca fiz isso antes. Vamos ver se Pronto. ele fica assim. Ficou bom. Tudo bem? Tudo bem, e você? Também. Obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. É muito bacana poder participar. Eu acho muito bacana esse trabalho que você faz. E me lembra muito o podcast que a gente fazia. Agora tá em pausa indefinida, né? Uhum.
por conta desse problema todo, mas me lembra muito, eu acho muito bacana essa iniciativa, acho muito legal. O podcast de vocês também era muito legal, bem parecido. Eu fui lá também, né? Essa questão de É, linguagens múltiplas, sem ter digamos, um assunto exato, assim, muito bacana. é isso Tomara que mesmo. volte logo. Eu só tenho receio de decepcionar, porque eu Ah, vejo vai, tantas pessoas inteligentes aqui tá bom, e eu também tenho um step, viu? Eu vou avisando já. bobo. Vinícius, vamos começando aqui, falando dessa questão da tradução, né? Que é um universo aí, né? Um mundo, esse trabalho que você É. faz. Eu pus esse título, né, da linguagem da tradução, né? Queria que a gente começasse a falar um pouco dessa questão. Como é que você vê essa ideia de linguagem associada à tradução? É algo, o que tem de específico, né, nesse trabalho com a língua e com a linguagem? Bom, tem um pouquinho acho que acho que tem alguns caminhos que a gente pode tomar. Antes disso, eu acho importante a gente conceituar um pouquinho. Uhum, Tem alguns conceitos na tradução que eu acho que são interessantes. Por exemplo, no começo do século XIX, se eu não me engano, já começaram. Claro que esses conceitos existem desde que a humanidade existe, né? Mas eles são positados, eles são descritos inicialmente no século XIX, né? Primeiro pelo próprio Goethe e em segundo por um teólogo e filósofo. Eu acho que ele era, eu acho não, ele era alemão pelo nome, uhum, Schleiermacher, não sei falar direito. Mas ele é um nome importante na teoria, nos estudos, na tradutologia, como a gente fala em português, né, na teoria da tradução, porque ele descreveu pela primeira vez essas duas principais formas essas duas principais teorias da tradução, né, as formas com que a gente pode traduzir e, claro, usando como que a gente usa a linguagem para fazer isso, né? Que são os dois conceitos mais básicos, mais intuitivos, que são o que eles chamam de, o primeiro é estrangeirização e o segundo é familiarização. uhum, E esses termos eles vão a teoria da tradução não é uma área muito explorada assim, né, uhum, extensivamente, mas então eles são meio que troca-se o significado, tal, mas em geral o que eles significam é uma coisa bem básica assim, ou você pega a linguagem do autor, você vai traduzir um texto, ou você pega a linguagem dele e não tenta perturbar o mínimo possível o autor e traz o leitor para ele, para o mundo, para a conjuntura cultural do autor, que seria a estrangeirização. Ou você, perdão, ou você não perturba o leitor e traz o autor para ele, né? E aí eu acho que isso, claro, que transcende a tradução, né? Eu acho que a própria escrita, a linguagem, isso já é um elemento importante na hora de você criar um texto, uhum, né? Todos esses elementos culturais estão por baixo, estão por trás do que você está escrevendo, né? E uhum, aí, dependendo do seu alvo, do seu público-alvo, quem vai ler a sua obra, você adapta, seja traduzindo ou seja criando uma obra literária, né? uhum, Esse conceito de estrangeirização é o que outros depois vieram a chamar de tradução de, como é que chama? Tradução de resistência, ou tem um outro termo que eu gosto bastante, que é fidelidade abusiva, que ótimo. que é você, né, em muitos casos, que é você manter a identidade cultural do autor do texto Uhum, de origem, né, o texto de partida, a identidade cultural estrangeira, né? uhum, E esses dois elementos básicos se desdobram depois, conforme o tempo, né, e mais estudiosos apareceram, ele foi se desdobrando no que hoje se costuma chamar de paradigmas da tradução.
que são desdobramentos desses dois elementos principais, que seriam o conceito de equivalência. Eu não vou entrar em cada um deles, porque senão, né, fica chato, fica maçante. Uhum. Mas seria o conceito de equivalência, que está mais ligado a essa questão de você ser fiel ao original. A Uhum. equivalência se desdobra em formal, em natural. Então, tem uma série que eles chamam de paradigmas, que são o que norteiam o trabalho do tradutor. E uma coisa interessante é que, como eu te falei, a área da teoria da tradução, da tradutologia, não é uma área com muitos estudos, muito explorada. Uhum. E os tradutores, eu falo assim, por mim, né, a gente se pega aplicando esses conceitos na prática sem conhecer eles, né? Uhum. E eu acho interessante trazer isso, porque eu acho que a teoria é tão importante quanto a prática. Uhum. Né? Ela tem um valor, apesar de não ser prático, ela tem um valor que é a gente entender o porquê que a gente faz o que a gente faz. Uhum. Né? E a partir disso a gente desenvolve outros conceitos, outros paradigmas e muda como que a gente usa a linguagem. Uhum. Nossa, muito. Só nesse comecinho aí já tem um milhão de coisas para explorar, né? Muito bacana. Eu É conversei muita. aqui, muita coisa. Eu conversei aqui com uma tradutora simultânea, que é outro mundo, né? Completamente diferente da tradução que você faz. São conceitos, são formas de usar a linguagem e da tradução também muito diferentes, né? Deixa eu ver aqui o que o Claudinei falou. É possível a tradução ser fiel ao original? Não há sempre, inevitavelmente, uma perda? Perda, essa Então, palavra? isso é uma coisa interessante, porque diz respeito justamente a isso, né? Existem essas diferentes formas. Então, em termos mais práticos, assim, eu estou falando só da teoria, né? Uhum. Mas em termos mais práticos, o que você existe uma discussão muito grande, né? Essa pergunta é uma discussão que existe no mundo da tradução desde sempre e eu acho que vai sempre existir, Uhum. né? Porque há os que digam que você tem que ser fiel custe o que custar, inclusive. Tá? Uhum. Então, tem gente que diz que você tem que aplicar o conceito da equivalência que eu falei, mas equivalência formal, que eles chamam. Que seria você, talvez, ir até longe o suficiente de traduzir palavra por palavra. Uau, mas aí. A despeito das regras gramaticais e tudo mais. Claro que isso é um extremo, né? Um ponto Esse que é extremo. a fidelidade abusiva, né? Essa é uma fidelidade abusiva. Mas é uma vertente que existe, né? Claro que eu estou indo ao extremo, mas desse extremo para o outro também existem outras vertentes, que é assim, você tem que se manter fiel, você não pode adaptar o texto. E, por outro lado, existem pessoas que falam que não, você tem que adaptar o texto. Agora, se é possível ser fiel, é possível, é totalmente possível. Só que não 100%, nunca vai ser 100%. Uhum. Agora, porque são línguas diferentes e, além disso, eu acho que a linguagem, assim, tem um livro que se chama, eu acho que em português deve ser O Macaco Pelado, o Macaco Nu, acho que é Macaco Nu. Né, gente? The Naked Ape chama. É Uhum. de, putz, acho que é da década de 60, final da década de 60, começo de 70. É de um autor que se chama Desmond Morris. Uhum. E nesse livro, esse Desmond Morris, acho que era um zoólogo, e nesse livro ele descreve, ele faz uma análise do comportamento humano, perdão, e compara com outros animais. Esse livro, inclusive, eu recomendo, é Desmond muito. Morris, o Isso Claudinei mesmo. falou, Desmond Morris. É isso mesmo. E é muito interessante esse livro, porque é da década de 60, 70, e ele tem um monte de problemas, tem uma questão tem um problema que atribuído à época, à conjuntura da época, que se você for colocar no contexto de hoje, que é uma outra coisa importante da tradução. Se você for colocar no contexto de hoje, você pode taxar ele como homofóbico ou alguma coisa do gênero. Uhum. Né? Mas ele faz uma análise interessante, que é justamente essa análise do comportamento. E essa comparação com os outros animais e como muito do nosso comportamento está atribuído aos genes. Isso é uma coisa que na época não era uma coisa
concebível, né? Entre aspas, assim. Ninguém imaginava que existia esse tipo de ligação, e hoje em dia é uma coisa que é mais estudada, e a gente sabe que existe essa ligação. Mas o ponto principal dessa reflexão, para mim, pelo menos, do que ele traz no livro, é que a, a, a cultura, o que faz a cultura do ser humano tão única, tão exclusiva, tão diferente dos demais, é a linguagem, é a própria linguagem. Porque outros animais, outras comunidades de animais, eles também se comunicam. Eles têm comunidades baseadas em tradições culturais, inclusive. Só que a diferença é que o nível de comunicação deles é muito inferior, no sentido assim, da complexidade mesmo, né? A gente, enquanto ser humano, consegue desenvolver a nossa comunicação é extremamente complexa, né? Tem um outro livro também que eu não lembro a autor ou o nome, mas é sobre o macaco na nossa casa, The Ape in Our House, alguma coisa assim. Inclusive gerou vários estudos em cima desse livro, que é uma pessoa, não lembro quem ela era, não lembro nenhum detalhe do livro, só o básico, que tentou ensinar um macaco a ler. E aí depois disso surgiram vários estudos, né? E assim, o macaco consegue aprender a ler, ele consegue aprender a falar palavras. Só que é muito ínfimo comparado com o ser humano. Então, tinha uma comparação lá, até não sei quantos anos, o macaco falava 6 palavras e o ser humano falava 3, 4 mil palavras, né? Então, sei lá, até 4 anos, um negócio assim. Só para ilustrar que, assim, outros animais, outras espécies, eles têm essa capacidade também. Só que o nosso desenvolvimento da comunicação não é muito absurdo você falar que é justamente a nossa habilidade de comunicação complexa que nos diferencia, que faz com que a gente se separe dos demais. E aí entra um outro ponto interessante, que é a linguagem também é a base da cultura, né? Ela é um elemento da cultura. Mas a linguagem, você entender a linguagem de outras culturas dentro da espécie humana é um elemento que, ao meu ver, faz com que a gente evolua a nossa cultura. Porque são elementos de culturas diferentes que se ligam e vão mudando a cultura, né, propriamente dita. Então, assim, voltando à pergunta, é possível ser fiel, mas não é possível ser fiel em nenhuma comunicação. Nem com alguém que você está falando na mesma língua. Então, eu estou falando com você, mas você não está entendendo 100% do que eu estou dizendo, ou do que eu quero dizer, ou do que eu estou expressando, seja por causa da forma com que eu estou me expressando, seja por causa do contexto, seja por causa da forma com que você está recebendo a informação que eu estou falando, os seus vieses cognitivos que você aplica nessa informação. Então, nenhuma comunicação é 100% eficaz, entendeu? Só que, ao mesmo tempo, essa comunicação ineficaz, essencialmente, ela muda a sua percepção do que está sendo dito, do cerne do que está sendo dito, e ela muda a minha percepção também. Então, é um elemento de mutação cultural. A língua é um elemento de mutação cultural. Ela guia, eu acho, pelo menos, ela guia para onde vai a nossa cultura, o que se desenvolve e o que não se desenvolve. Muito bacana. Só usar uma palavra que o Claudinei colocou aqui, que é perda, né? Então, assim, essa questão da gente não conseguir fazer 100%, ser fiel completamente ao original, traria uma questão de perda nessa comunicação, que é a tradução, digamos, que a gente utiliza aí no meio, né? Entre uma coisa. Você vê isso como uma perda, de fato? A gente, quando não lê no original, a gente perde, e a tradução vai lidar sempre, talvez, no limite dessa perda aí, desse original? Como é que você vê essa questão? Eu acho que se perde. É justamente isso, né? Muito se fala sobre o que é perdido na tradução.
Uhum. né? Só que, como eu estou falando, por outro lado, a tradução pode agregar muitos elementos e ela pode, ela cria uma sinergia entre as culturas diferentes, independente da forma como você traduz, eu acho, pelo menos, Uhum. a grosso modo, né? Claro que se você traduzir, como eu falei no caso extremo, palavra por palavra, aí Uhum. você vai perder muita coisa, você vai perder a atenção do leitor, né? O Uhum. leitor não tem motivo, ele não é estimulado a entender o que está acontecendo, né? Ele já é repelido porque é muito distante. Tão distante que é gramaticalmente distante. Então não faz sentido ler um negócio palavra Uhum. por palavra. Mas, então, como eu falei, muito se fala sobre o que é perdido. E você perde muita coisa justamente por causa disso. São culturas diferentes e a cultura e a língua, como eu falei, ao meu ver, elas estão intrinsecamente ligadas. Não existe uma sem a outra, Uhum. né? A língua é o catalisador da cultura, ao meu ver. Claro que não é Uhum. o único elemento, são vários elementos, mas eu acho que a língua é um dos principais, o idioma, né, a linguagem Uhum. é um dos principais. Então, só que ela cria também, ela cria por você, quando você traduz um texto, você pode perder elementos ou você pode mudar esses elementos e como eu falei, criar uma sinergia entre duas culturas. Dessa forma, você está enriquecendo a Uhum. cultura alvo, por exemplo. Uhum. Né? Você Bacana. está trazendo um elemento de fora e Uhum. tentando integrar ele à cultura local, que é Uhum. um elemento que não tem na cultura local. Você está tentando integrar ele de uma forma que seja bem recebido, que seja aceito pela cultura local, porque tem essa questão também. É bacana pensar na tradução dessa forma mais ampla, mais larga, né, Vinícius? Assim, não como algo que está traduzindo aquela obra, mas que ela está integrando algo de uma outra cultura a essa cultura. É uma forma bonita, na verdade, mais ampla de pensar a tradução. A Cida falou que recentemente houve uma tradução do sumério para o português. Então, Então, existe muita tentativa, né, principalmente das línguas mais antigas, né? uhum, No meio acadêmico, né, no meio da história, por exemplo, você sabe que esse tipo de coisa, quem traduziu, é muito importante. uhum, Então, isso é uma coisa que é levada em consideração. Eu sei porque meu irmão sempre falou isso, né? Desde que a gente era criança, ele sempre falou isso. E até hoje, assim, eu me interesso muito pela cultura suméria e tal. Inclusive, eu estou me aventurando a escrever um romance e que tem muito a ver com essa época e tal, e essa cultura. Então, eu deixa eu tenho estudado. só para as pessoas que não sabem quem é seu irmão, o irmão dele chama Rafael Escopa Casa e é um arqueólogo, né? Trabalha com arqueologia, né? Um professor de Isso, história maravilhoso que trabalha com essas culturas mais bem antigas, né? isso e o cara manja muito, né? Então, ele tem me ajudado bastante com essa pesquisa toda e através dele é que eu percebi essa preocupação que existe no meio acadêmico com quem traduziu, né? Justamente por conta dessa questão. Agora, isso, como a gente está falando, é subjetivo, porque depende muito do que você classifica como perda e o que você Uhum, classifica como ganho, né? Depende uhum, muito. E o contexto também. É impossível você traduzir o épico de Gilgamesh. É impossível você traduzir. Eu não vou falar, eu ia falar o Hammurabi lá, mas o Hammurabi é mais uma coisa mais técnica, né? Não é o épico de Gilgamesh é uma narrativa mesmo, né? É uhum. uma história mesmo. E que esse é aí que está o cerne do negócio, né? Que é quando você entra nas artes, né? Então, assim, existe um outro um outro teórico de tradução, agora não sei se eu vou lembrar o nome, é Steiner, George Steiner, alguma coisa assim. Acho que é Steiner o sobrenome. E que ele também é um cara que é bem um nome importante nessa área, e ele escreveu um livro, agora eu não vou conseguir lembrar. Espera que eu já acho. Ele chama Depois de Babel, aspectos da linguagem, da cultura, da tradução, um negócio assim. Tudo bem. É Depois de Hoje, Babel. hoje dá um Google, acha tudo, não tem problema. É.
Eu não vou conseguir achar aqui agora, mas tudo bem. Enfim, é alguma coisa assim. É Steiner. Uhum. Ele mesmo diz, esse Steiner, ele era um crítico literário e filósofo também, né? E ele mesmo, ele faz uma distinção, inclusive de uma coisa que você falou no começo, que é a questão do intérprete e do tradutor, Uhum. né? Ele faz uma distinção que assim, não é, pelo amor de Deus, não é menosprezando o intérprete de jeito nenhum, porque para mim é essencialmente a mesma coisa. Mas o que ele diz, eu vou explicar o sentido por trás do que ele diz, é que o intérprete, o cara que está traduzindo, seja oral ou seja escrito, textos, conteúdo técnico, esse qualquer um faz. Basta você ter um pouquinho de conhecimento da língua do idioma de origem e de destino, e você faz, porque esses conceitos, segundo ele, esses conceitos todos, toda essa teoria não se aplica a esse trabalho, Uhum. né? Que seria traduzir o manual de um carro, por exemplo, Uhum. né? Que é uma área onde a tradução automática, a tradução de máquina, que Ah, eles consegue chamam, fazer, né? Uhum. consegue fazer. E está fazendo cada vez melhor, está indo muito bem, tá surpreendentemente bem, assustadoramente bem. Assustador. Eu Eu sempre, que um pouco gosto, bem eu que ficção gosto de científica, inteligência né? artificial, então. Mas é assustador. Se você colocar um texto no Google Tradutor hoje, você vê como é assustador o trabalho que a inteligência artificial consegue fazer. Mas, então, por isso que ele fala que esse tipo de texto, esses conceitos todos não se aplicam. Né? Onde ele se aplica seriam, por exemplo, uma tradução literária. Uhum. Justamente por isso, porque aí entra esse elemento cultural que, assim, ao meu ver, máquina nenhuma, por conta própria, antes dela se integrar com o ser humano, por Uhum. conta própria, máquina nenhuma consegue fazer, porque é Uhum. extremamente subjetivo, né? Bacana. A Então, Cida falou aqui que traduzir poesia é bem complexo. É isso que você exatamente, tá falando, né? exatamente, isso. E é É, complexo por causa disso. Como é que você uhum. transporta uma coisa para outra sem perder sentido, né? E um outro elemento que é importante que não é muito falado, o público-alvo tem que receber esse negócio bem. Porque se Uhum. ele não receber, se ele não consegue entender a cultura que você está transmitindo, ele repele, ele não quer Uhum. saber. Então, Nossa, não tem receptividade, não adianta traduzir, entendeu? muito louco pensar que, na verdade, você tem um papel muito maior, né, do que a gente pensa na tradução, né? Tá traduzindo, na verdade, você pode, por exemplo, fazer com que um autor ou com que uma cultura de um país não seja bem recebida em outro, né? Você pode fazer com que, sei lá, Totalmente. um autor não seja lido, não seja compreendido por décadas, por gerações aí, né? É uma responsa Totalmente. grande, né? Eu E é lembro, muito comum isso. Isso acontece muito. eu lembro Fala. de um, quando eu achei um livro, um sebo, que eu tenho aqui em casa, que eu achei incrível, que é um livro do tradutor do alemão, do Grande Sertão, do Guimarães Rosa. Né? Falam que eles ficaram amigos, né? Assim, tem um livro com as Uhum. cartas, porque foram muitos e muitos anos, né? Tem isso, né, Vinícius? Às vezes uma obra dessa para ser traduzida, até as pessoas usam um outro verbo, que é transcriação, né? Queria que você falasse também um pouco sobre isso. E como é que você traduz, na verdade, Grande Sertão para o alemão? Né? Isso que você falou até, que eu vou usar isso que eu acho ótimo, que é essa questão aí da fidelidade abusiva, né? Como é que você... não dá, né? Nem daria, nem se quisesse, né? Então, como é que por exemplo, isso, né? É apresentar essa cultura para uma outra cultura. Acho que aí é bem isso que você está falando. E qual é esse trabalho exatamente? O que se faz? Como é que é possível fazer isso? Tanto que tem prêmios de tradução, né? E eu nunca tinha Uhum. pensado nisso, que é você apresentar uma cultura para outra, né? E qual que é a mágica e como é que faz? Como é que você pode falar sobre isso? Olha, se eu soubesse, eu teria patenteado. Não, estou brincando. Na minha visão, é um trabalho de estudar muito a cultura, muito mais do que a linguagem. Assim, a parte prática da linguagem, né? Gramática, concordância, tudo aquele negócio. Eu sou péssimo de gramática. Eu também. Mas, mas assim, eu parto do princípio que assim, a gente quando é bebê aprende a falar, ninguém ensina regra gramatical nenhuma para você, né?
você aprende a falar porque é inato, faz parte do nossa constituição biológica, aprender a linguagem, né? Que é o que eu estava falando antes, é o que nos diferencia de outros animais, né? Essa capacidade de aprender e desenvolver a comunicação de uma forma extremamente complexa e Uhum. sem ter esse embasamento todo, uma coisa natural que acontece, né? Acontece de uma forma natural. Então eu acho que isso eu pessoalmente tenho essa abordagem, assim. Eu acho que mais do que estudar, como eu falei, a teoria é importante, né? Mas o mais do que estudar e praticar é você ter essa cultura dentro de você. Uhum. Não só do seu idioma de destino, que, né, isso é uma outra controvérsia que existe no mundo da tradução, que a maioria do pessoal diz que você só pode traduzir para o seu idioma de destino, seu idioma nativo. Ah, você tem que pegar de uma língua e traduzir para sua que você nasceu. Qualquer outro idioma, só que você só pode traduzir para o seu idioma nativo, Uhum. por conta de Isso, todos a esses tradução elementos. escrita ou também os intérpretes? Qualquer um. Toda forma de tradução, né? Muita gente fala isso, que esse é o certo, né? Eu não concordo com isso, eu não faço isso, inclusive. Eu traduzo principalmente do português para o inglês. Eu traduzo muito pouco do inglês para o Ah, português. jura? Que Apesar, legal. Mas aí você traduz para o apesar... inglês por quê? Para empresas, para empresas que existe um monte são do... existe uma porção de motivos, né? Seja porque é uma empresa que é uma multinacional que tem uma filial no Brasil, então, por exemplo, né? Um exemplo seria esse. E tudo que essa empresa do Brasil faz tem que ser aprovado lá fora, tem que ser Uhum. comunicado lá fora. Então, é criado todo o conteúdo, sei lá, uma empresa de marketing, por exemplo, vai criar uma propaganda para o McDonald's no Brasil, né? Você tem que traduzir para o inglês para eles poderem aprovar, né? Exatamente. Tem que ser transportado por inglês. Esse é um exemplo só, mas existem um Uhum. monte de Nossa. motivos, Ah. né? Jurídico, Deixa eu só casos te perguntar. jurídicos. Mas Fala. não tem um lance de você ter tido uma vivência nos Estados Unidos? O fato de você ter Então, morado lá quando você era mais tem, novo, isso também não faz tem, com que a tem, língua tem. seja apropriada por você de outra maneira? Eu acho que sim, eu acho que tem um elemento importante, né? Só que assim, a rigor não é meu idioma nativo. Sim. Eu aprendi o inglês lá, eu não estudei nos Estados Unidos, eu aprendi o inglês lá com 4 anos de idade. Eu tinha Uhum. 4 e fui embora com 5,5, 6, alguma coisa assim. Mas é uma idade na E qual falam que a apreensão da língua é muito profunda, né? isso, exatamente. E aí Uhum. eu tive a sorte de estar lá nessa idade, né? E acabei aprendendo a língua como se fosse nativo, né? Uhum. Então, só que a rigor não sou nativo. Uhum. Mas eu entendo, esse conceito é por causa disso mesmo, por causa dessa ligação da linguagem com a cultura, né? Então, como Uhum. elas estão ligadas, então você só vai conseguir se expressar tudo que você pensa, tudo que você imagina, tudo que você conceitualiza na sua cabeça no seu idioma nativo, Uhum. que é o que você aprendeu e desenvolveu junto com a sua bagagem cultural, né? Uhum. O básico, assim. Agora, acho que eu me perdi. É A gente isso, estava assim. falando, eu dei o exemplo do tradutor do alemão do Isso. Guimarães, do Grande Sertão, para o alemão. E eu queria que você comentasse, tá fugindo, que é difícil, saindo pela tangente. Mas eu queria que você comentasse um pouco isso, e esse verbo que falam muitas vezes, né? Que a tradução também tem uma transcriação, às vezes, que é o que se faz, por exemplo, para traduzir o Então, Grande Sertão para o alemão, que é é, impossível, né? A é terminologia impossível, é exatamente. impossível. Existem muitos casos em que é impossível, que aí a gente volta para aquela questão do que você perde, né? E Uhum. aí você entra numa questão interessante também, que é a da autoria daquele texto, né? Então, o tradutor, ele é o autor, no caso. O cara vai traduzir o Grande Sertão, e não vai conseguir traduzir muita coisa, né? Muita coisa ele vai ter que mudar, essencialmente assim, mudar mesmo. Uhum. E aí, o que acontece? Ele vira autor, ele não vira autor. Isso é o que eles chamam, também é outra palavra que varia muito de pessoa para pessoa no meio. Uhum. Os termos como transcriação, localização, eles variam muito. Eu já reparei isso, inclusive. Localização no mundo da dublagem
é uma coisa diferente do que é no mundo da tradução escrita, tradução técnica. Mas o que seria Então, exatamente localização nessa? Porque localização, como então tradução, não entendi. em termos gerais, a localização é justamente isso, é você é, transportar todo o conteúdo de uma forma sistemática, com o uso de glossários, de memórias de tradução, e sistematizar isso e adaptar totalmente à cultura do país de destino. Uhum, Então, esse termo se usa muito na tradução de aplicativos, a tradução de jogos eletrônicos, é um termo muito comum, porque é isso, é um universo inteiro de glossário, de estilo, uhum, de memória de tradução, que se usa para localizar o uhum, conteúdo no lugar onde você quer onde você quer comercializar ele, por exemplo. uhum, Eu quero localizar um jogo. Isso é uma coisa que você vê muito, essa questão da transcriação, que seria isso, né? Isso é uhum, essencialmente o que você tem que fazer quando você vai traduzir uma obra como o Grande Sertão, que é extremamente específico, né? Então, não tem como você traduzir tudo. Muita coisa tem que mudar. uhum, E outros exemplos que são mais práticos, que eu acho que é interessante trazer, que eu acho que ilustra melhor, pelo menos na minha opinião, né? Se você for para o mundo audiovisual, por exemplo, então séries, filmes, sitcoms, essas coisas todas, você vê que você vê claramente essa distinção desses dois conceitos básicos de tradução, a uhum, estrangeirização e a familiarização. Você vê muito conteúdo em que se você colocar na frente de uma pessoa que não fala inglês, que não entende, não sabe, não conhece a cultura, ele não vai entender nada, vai passar batido. uhum, E inglês ou qualquer outro idioma, espanhol, por exemplo, tem o próprio caso do Chaves, uhum. sabe, o Chaves da televisão? Sei. É um fenômeno brasileiro e é como se fosse um conteúdo brasileiro, Uhum, mas é mexicano. E, ao meu ver, o grande responsável pelo sucesso. Chaves, tem um outro, uma vez, que eu vi que é muito famoso no Brasil, que é aquele que passava, não sei se passa ainda na TV, Eu, a Patroa e as Crianças. Eu não sei se você conhece, mas É, eu nunca não é vi, tão mas eu novo. sei que tem. É. Não é tão novo. Também é um tipo sitcom americano Uhum, que ficou muito famoso no Brasil. E também tem os mesmos elementos, assim, esses que você pode chamar de transcriação localização. uhum, Desde coisas básicas, como substituir localizações geográficas. uhum. Então, no Chaves, eles iam para Acapulco, eu acho que era Acapulco, em espanhol, e em português eles vão para no Brasil eles vão para o Guarujá, né? Então, esse tipo de elemento já te traz as expressões Familiarização. idiomáticas e Uhum, já te traz, coloca o conteúdo sem atrapalhar o leitor, né? O receptor daquilo. Você transporta e transcria tudo aquilo uhum, para que o receptor receba aquilo como sendo dele, como sendo parte uhum. da tribo dele. Que é uma Bacana. outra coisa que é uma outra coisa que eu acho que é interessante comentar também, que é uma coisa que eu tenho estudado recentemente bastante, porque assim, eu sempre fui fascinado pelo mundo da psicologia, Uhum, neuropsicologia hoje em dia que se fala, e principalmente a psicologia evolucionária. E eu acho que tem um paralelo interessante aí, que é como é que você usa a tradução para justamente chegar até a pessoa e falar, ó, eu sou dos seus, aquilo é seu, esse aqui é seu, foi um dos seus irmãos que escreveu isso aqui. uhum, Então receba isso, entendeu? Porque existe tem até um trabalho que eu estou escrevendo, uma coisa solta por enquanto, mas é justamente sobre isso. Se você ultrapassar o que era chamado de o cérebro reptiliano, uhum, né, o sistema límbico do ser humano, que é o centro responsável pelas nossas emoções básicas, dentre outras funções básicas do corpo humano, respiração, batimento cardíaco, e é o sistema básico que chamavam, hoje em dia não se chama mais, acho que já, tem outras questões aí,
mas chamavam de cérebro reptiliano. Eu acho interessante isso porque ele é uma estrutura básica do cérebro e é o que faz a gente ter algumas reações. Então, a reação de luta ou fuga, por exemplo, que a gente tem, que todo mundo já ouviu falar, vem desse sistema. Ele não é no córtex do cérebro. O córtex é a parte mais desenvolvida. Essa é a parte mais, o cérebro primitivo, né, de reações e tal. E eu acho que existe uma ligação muito grande entre a comunicação e as reações evolucionárias que a gente tem nesse cérebro básico. Então, eu acho que uma das formas de você ultrapassar esse cérebro básico, que uma das coisas que ele faz é se Tem um agrupar. gato aqui, desculpa. Ela tá aqui para dar um bote. Falando em cérebro, mas ela tá aqui me olhando. Desculpa, É, fala. imagina. É uma das coisas que a gente faz enquanto seres humanos evolucionariamente é se agrupar em tribos, originalmente para nos proteger de outras pessoas que estão querendo fazer mal ou de outros animais e tal. Só que esse conceito, esse instinto ainda existe na gente hoje. Apesar da nossa cultura ter evoluído tanto, nossa genética não evoluiu, não acompanhou essa evolução, né? Existe um descompasso aí. Então, vou só te interromper. É muito bacana isso que você está falando, que a própria linguagem pode fazer com que a gente pode bater lá nesse reptiliano, enfim, nesse, como se fala agora, e fazer com que a gente se aproprie, fale, isso aqui é para mim, então eu vou me abrir para isso. Ou, nossa, isso aqui é muito complexo, não sei o que é, não mexe com essa estrutura. E aí você está falando, por exemplo, de um sucesso de 36 anos da televisão, que é o Chaves, que foi trabalhar aí com esse lugar. Muito bacana pensar isso. Vinícius, você está Eu expandindo a minha penso. ideia de tradução localmente. Só colocar aqui um pouco o que as pessoas estão comentando, dando vários exemplos, né? O Khaled falou que o Laranja Mecânica tem um apêndice que explica questões da tradução. A Isso é Cida, super comum, tem um monte. a Cida falou dos contos de Charles Dickens que passa na TV Brasil, e que ela falou que tem essa questão também de traduzir um universo, né? O Khaled também falou de sotaque, que acho que é uma coisa mas tem mais a ver aí com essa questão da fala, né? Quando a Bia veio aqui, que a tradutora simultânea falou bastante sobre sotaque, mas acho que tem um pouquinho aí, vou pôr junto com a questão da Sueli, que é uma questão engraçadinha, na verdade. Ela perguntou se dá, por exemplo, para traduzir as expressões do Silvio Luiz, o locutor, acho que quem é mais novo aí não ouviu ele falando, mas aquele pelo amor dos meus filhinhos, né? Acho que quem fala muito essas brincadeiras com a língua, tem até um livro, acho que é do Mário Prata, né? Que ele faz essas traduções literais ao pé da letra, assim. E acho que tem um pouco a ver com essa questão. Acho que o sotaque na fala e a questão dessas coisas muito localizadas aí para quem vai traduzir a escrita, né? Como é que faz isso? Não faz, né? Você tem que mudar. E aí entra naquela questão do se você está compartilhando a autoria com o autor original ou não, né? O próprio Steiner, ele fala que o bom intérprete, eu acho que essa é uma reflexão muito interessante. Ele tem que, como é que é? Parafraseando, tá? Ele tem que manter o sentido de identidade. Ele tem que manter o sentido de identidade, apesar dele se tornar o autor. Entendeu? Então é mais ou menos como assim, em parte, o processo de tradução é você se anular, você se anular e ao mesmo tempo você se exaltar por se fundir com o outro. Ah, que bonito, poético. Entendeu? É muito legal. Eu acho que é uma reflexão muito incrível. Se eu não me engano, é do próprio Steiner, né? Porque ele é as duas coisas, na verdade. Você tem que fazer, você tem que ser fiel ao autor, mas você tem que ter a sua identidade. Apesar de você ser o autor naquele momento, você tem identidade, mas não tem identidade. Né? Isso é uma coisa muito louca. E assim, em termos mais práticos, como você estava comentando nos exemplos, eu acho que tem exemplos ótimos que são práticos. Tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Então, você pega, por exemplo, a tradução de Hamlet, que é uma coisa que acontece hoje, mas está mudando. Mas no Não. português no Deu uma Brasil. travadinha aqui, mas voltou rápido, graças a Deus. Você estava falando do Hamlet, travou e voltou. Do Hamlet, isso. Então, isso é uma coisa que acontecia muito no Brasil, hoje já estão mudando. Mas não se traduzia, não se transportava palavrão.
Ah. Não se traduzia palavrão. Então, no Hamlet, a tradução não tinha palavrão e não tinha obscenidade, não é só palavrão, obscenidade, Uhum. né? Porque o falso moralismo, conhecido no Brasil, né? Aquela coisa toda do carnaval e tal, mas não se fala sobre sexo, né? Uhum. E então assim tem um elemento cultural Uhum. que influenciou uma mensagem, Uhum. né? Mas até quando Então isso, Vinícius? eu acho que recentemente não, eu tenho visto mais, mas se você olhar qualquer legenda de filme antigo, você não vê um palavrão. Não Uau. importa se eles, não importa se eles estão falando um monte, se eles não estão falando. Isso é era omitido. Hoje em dia eu Mas era vejo tipo mais. uma lei, assim, uma regra escrita, ou era algo só Não, não, não era nada escrito. do Era bom parte, senso? na minha opinião, do bom senso, bom moralismo brasileiro. Bom Só, moralismo. é, Entendi. Que louco. basicamente, na minha opinião, né, até onde eu Uhum. sei, não existia nenhuma regra para não traduzir palavrão. Só uma Uhum. questão de moral, assim, né, entre Uhum. aspas. Mas esse é um exemplo interessante. Outro exemplo, como vocês comentaram do Grande Sertão, e tem, enfim, tantos outros exemplos, aquele livro To Kill a Mockingbird, O Sol é para Todos, Uhum. existe um elemento lá que eu acho interessante, pelo menos eu nunca consegui ver isso no português. É um livro que traz uma série levanta uma série de questões como racismo, como gênero, identidade de gênero, inclusive. Uhum. E o gênero, por exemplo, é uma coisa que não foi transportado da mesma forma, não foi transportado com precisão para o português. Então, por exemplo, nesse livro tem a personagem Scout, que o próprio nome já é meio andrógeno, não dá para você saber Uhum. se é mulher ou homem, que é uma criança. A autora, ela usou do fato do inglês não ter gênero em substantivo e adjetivo para esconder o gênero da personagem, Uhum. propositalmente. Para o leitor não saber, até certo ponto no livro, para o leitor não saber se tratava-se de um menino ou de uma menina. Isso por si só já tem um sentido, já tem, né, Uhum. tem um objetivo por trás disso, ela ter escondido isso, né? Aí o porquê você pode elaborar, aí você vai longe. Mas Uhum. existe, o fato é que existe um motivo. E no português, em outras línguas, é normal, né? É natural que os substantivos, os adjetivos tenham gênero. Uhum. Então não tem como você esconder o gênero Uhum. da personagem. Na primeira página você já sabe qual é o gênero dela. Uau, que louco. E aí? Não tem jeito. E aí não tem jeito. Tem muita coisa que não tem jeito. Como com certeza no Grande Sertão tem muito mais coisa que não tem jeito. Não, você não tem o que você fazer. É impossível resolver o problema. Então, só para colocar uma observação do Khaled, que eu acho que pode trazer para o concreto, né? Ele fala, por exemplo, assim, sei lá, traduzir acarajé, né? Não tem tradução, você tem que inventar. E aí eu me lembrei Pão um de pouco, queijo. pão de queijo. Bom, aí você pode ser literal, mas acarajé não existe a palavra, né? Acarajé Mas não tem. quando veio a palavra invasores na minha cabeça, mas enfim, chegaram no Brasil, eles tinham que descrever bichos, né? E aí a gente que estuda história, a gente pode ver essas traduções, né? Então, sei lá, uma anta é sei lá, um pato que tem um bico de sei lá o quê, que tem um pé de elefante. Você fica tentando imaginar aquilo, porque não existiam Que esses é, bichos, né? Você não tinha o que que é fazer. lá do começo que eu falei, um dos paradigmas da tradução, eles chamam de descritivo, que é justamente isso, é você descrever o que está acontecendo, porque você não consegue nomear aquilo, né, Hum, conceituar aquilo claramente, então você precisa descrever o que está acontecendo. E é uma técnica que se usa muito em tradução hoje em hum, dia, a tradução técnica mesmo, é uma coisa que se usa muito, uma expressão, uma palavra de uma empresa que criou um neologismo, criou uma palavra que eles usam lá dentro e qualquer outra língua ninguém vai entender nada. Então você descreve, hum, porque aí a empresa não quer que traduza, entendeu? Existe toda essa questão. Então você se usa
elemento descritivo. Toda vez que ele aparece, você descreve o que é aquilo sem nomear ele propriamente dito, né? Mas também é uma loucura, às vezes, né? O que que fica para imaginação, né? Assim, é Também é engraçado. uma loucura. Se você começa a descrever tudo, aí fica impossível de ler também, né? A Cida está falando que a descrição é mais ou menos o que fazem com as pessoas com deficiência visual, né? Você vai descrevendo assim, Seria isso, seria isso, exatamente. Só que, no caso, a diferença é que você está descrevendo uma na coisa mesma língua. que é na mesma língua, entendeu? Exatamente. Faz toda a diferença. Eu queria te perguntar também, Vinícius, por que tem palavras, né, que ficam na língua, e cada vez mais, né? Tem, enfim, delivery, job, esse monte de palavras que a gente usa aí cada vez mais no próprio inglês, por exemplo, né? Uhum. Por que essas palavras ficam, não são traduzidas? O que acontece aí cada vez mais isso vai se embrenhando na nossa língua? Bom, eu acho que é uma questão, é a questão que a gente comentou antes, assim, como que a tradução muda uma cultura, né? Então, Uhum, essa anglicalização do uhum. português, se é que eu falei certo essa Não palavra, falou, mas é engraçado. ela é um elemento extremamente cultural, né? E singularmente cultural. A gente tem essa aspiração, né? De os Estados Unidos é um lugar bom, tem a questão do Brasil, do complexo do vira-lata, né? Então, os Estados Uhum, Unidos é melhor, eles usam essa palavra, então eu vou usar porque é mais dinâmico e tal. E os tradutores que se pegam com um termo que não é fácil de transportar para o português, uhum, às vezes, ou o tradutor, ou uma empresa, uma multinacional, né, pega e fala, eu vou manter esse termo assim, então eu vou manter job em vez de projeto, por exemplo, uhum, porque ele é mais curto, ele é mais dinâmico, e eles falam assim, desse jeito lá, então às vezes é uma questão técnica, então essa palavra aparece num software, se eu mudar pode ser que confunda outras pessoas, né, as pessoas que trabalharam nos Estados Unidos e estão aqui agora, já brasileiros, já falam essa palavra, então essa uhum, palavra já se disseminou naquele meio, então eu vou manter isso. Eu acho que é basicamente isso, assim. uhum, Eu acho que é um ótimo exemplo de como a linguagem muda a cultura. Pode mudar a sua uhum, cultura. Eu acho que a linguagem é um dos grandes responsáveis, por exemplo, por essa anglicalização. uhum. O Khaled está falando aqui dessa questão do acarajé, eu acho bacana para a gente poder dar esse exemplo, né? Vou te pôr nessa saia justa aí. Se você tivesse, só fazendo uma brincadeira, né? Mas como é que ele falou, por exemplo, de criar uma cena que você descreve, é um bolinho, como é que você faria aí? Dando um exemplo, uma brincadeira mesmo, né? Para descrever, para fazer, por Depende. exemplo, isso. Claro, claro. Não tem problema. Eu faço isso há 15 anos já. Não tem o que fazer. O nome você mantém. O nome Ah, você você mantém o mantém. nome. Eu mantenho o nome. Se for acarajé, eu mantenho. Porque é Uhum, específico, é local. uhum, Eu acho. Mas é claro que isso muda dependendo do contexto, né? Que é uma outra coisa que é extremamente importante para a linguagem e para a tradução, principalmente. O contexto muda tudo, o que você traduz e o que você não traduz, inclusive. uhum, Né? Então, se eu estou traduzindo um menu de um restaurante, assim, você faria uma descrição, acarajé, e aí você descreveria o que é o acarajé, de uma uhum, forma, aí depende do contexto também, de uma forma mais elaborada, de uma forma mais dinâmica, para quem é que vai receber aquilo? É o cliente do restaurante, entendeu? Todo o uhum. contexto muda o que você vai fazer com a palavra. Ou se é uma Então, cena sem tanta importância num romance, por exemplo, sei lá, aí você fala um acarajé e aí você isso. pode pôr Aí você, uma nota de uma rodapé, descrição bem mais curta. Você poderia fazer uma nota, você um poderia bolinho fazer. baiano, né, brasileiro. Ou você poderia só colocar em inglês o bolinho acarajé. Entendeu? Uhum, Você tá dando uma descrição bem simples, bem resumida, mas você está dando uma descrição. Então a uhum, pessoa, o leitor, ele tem uma ideia do que é aquilo. uhum. Né? Se for um menu de um Já restaurante, precisa aí mais. você precisa descrever quais são os ingredientes daquilo, porque a pessoa pode ser alérgica a alguma coisa que Uhum. tem no acarajé e pode morrer por causa da falta de informação. É verdade isso. Eu sei, é que na Parece verdade, piada, mas é quando verdade. fala tradução, a gente não imagina, né, todo esse universo. Claro que eu sei que é muito mais. Eu Não nunca tinha não pensado no imagina. grau, Não, né, mas de importância, né, que é isso. No existe limite, você pode matar uma pessoa que você não fala que tem camarão lá dentro, né, e que você e pode pode.
E É. pode mesmo, né? E esse é um exemplo mais simples. Se você for traduzir a Mais bula de um simples, você pode remédio. matar alguém. Sim, É, se você for traduzir uma bula de um remédio, o sim, que vixe, Maria. acontece muito. Aí é trampo, Você hein? traduz a dose errada, você pode matar Cara, alguém. Se você traduz um contrato jurídico e muda um sim para um não, você pode criar um problema jurídico seríssimo para alguém. caramba, hein? Uau. Bom, a gente nem vai poder entrar nessa questão que eu ia te perguntar de ser juramentado, porque eu acho que tem isso, né? Você tem que ter alguém que vá, né, que vá ver quem é esse tradutor, porque a gente aqui passa rápido demais, são 5 minutos para terminar. Então, eu queria que nesse finzinho você falasse um pouco, você já deu vários exemplos aí, mas se tivesse que dar algum tipo de livro, ou de filme, ou de, enfim, de dica aí para as pessoas que querem conhecer um pouco mais do universo da tradução, o que você tem para indicar para as pessoas lerem, verem aí nesse momento que a gente está passando. Eita, bem no finzinho vai travar? Que coisa! Foi super bem o tempo inteiro nos últimos 4 minutos. Será que ele volta? Bom que ele já deu várias dicas aí, né, pra gente. Caso não volte, ele falou ao longo da entrevista em vários livros. Mas podia terminar aqui, né? Tanto tempo sem dar problema ontem deu. E eu... Poxa, caiu. 4 minutos finais vai cair? O que é isso, internet? Bom, vamos ver se ele volta para dar um tchau pra gente. Mas se não voltar, foi ótimo, né? É bacana aqui a gente pensar nesse universo da linguagem, como as coisas são mais expandidas, né, do que a gente pensa. A Cida está falando, muito obrigada, amei conhecer mais sobre o universo da tradução. Também, para quem acompanhou ou não acompanhou, ele deu várias dicas de livro, né, de livros sobre tradução, e também de livros que eu acho que é muito bacana também pensar como a nosso, digamos aí, o nosso corpo, o nosso cérebro está preparado aí para a questão da linguagem, né, e como o Vinícius falou muito aqui, que a questão da linguagem é a coisa mais importante quando a gente está falando também de tradução, né, super gostei muito de conversar com o Vinícius. Infelizmente, acho que ele não vai conseguir dar tchau. Bom, menos mal, né? Que pelo menos seja só no finalzinho aqui. Ele falou do macaco nu, falou do macaco em casa, uma coisa assim, no livro. Falou de 2 ou 3 nomes de pessoas do Steiner, que ele não lembrava o primeiro nome, que são teóricos da tradução. Falou de teorias de tradução, que foram muito legais, como do estrangeirismo e da familiarização. E usou um termo que eu amei, que é a fidelidade abusiva, que é você traduzir tão fielmente que faz com que... Deu uma tremida aqui, que faz com que você perca o sentido da coisa em si, de tão literal que você é na tradução. A gente vai dar um tchau virtual aqui para o Vinícius, que eu acho que ele não vai conseguir voltar, porque a gente só tem 2 minutos. Obrigada por vocês todos que vieram, foi ótimo. E amanhã, aí, às 11 da manhã, eu volto para conversar continuar nossas conversas sobre linguagem, escrita, esse momento aí que a gente está vivendo, tá bom? Obrigadão pela presença de todo mundo. Fica aí um tchau virtual para o Vinícius. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu até os 4 minutos finais conversar super bem com ele, sem problema nenhum. Obrigadão para todo mundo e até amanhã.